Oi, gente, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Eu sou o Rafael, professor de ciências de vocês. A gente ainda não se viu, né, pessoalmente, porque eu comecei a trabalhar agora na escola. Entrei praticamente no meio do semestre e a gente também está com as atividades remotas, né? E também por conta disso, da gente estar não, a gente não está se vendo presencialmente, para essa atividade do bloco 8, eu elaborei esse vídeo aqui, que é uma espécie de revisão dos outros dois blocos que a gente trabalhou, no bloco 5 e no bloco 6. Eu fiz isso como uma forma de vocês entenderem melhor o conteúdo, né? Acho que é mais fácil a gente se comunicar aqui por vídeo, né? Aqui no cantinho do vídeo, enquanto a gente está com as atividades remotas. E eu acredito que esse vídeo seja útil para vocês entenderem o que a gente já trabalhou nos outros blocos e também ajude com as questões, tá certo? Bom, então nos outros blocos, no bloco 5 e no bloco 6, a gente falou bastante sobre o ar e sobre a atmosfera, né? Qual que é a importância da atmosfera e como que ela é formada na Terra. Então eu trouxe aqui essas duas imagens, né? Isso daqui a gente não falou em aula, mas eu achei interessante trazer, não falou na verdade na atividade, né? Mas eu achei interessante trazer nessa videoaula que fica um pouco mais fácil da gente visualizar o que que é a atmosfera, né? Então a atmosfera é essa camada aqui que envolve a Terra, ela é formada por vários tipos de gases, né? Vocês lembram da aula que eu coloquei ali um gráfico que a gente já vai rever dos gases que formam a atmosfera? E ela tem essas divisões. A gente não precisa estar decorando esses nomes, eu trouxe só por uma questão de visualização, para a gente ver como que ela é formada, tá? Mas ela é formada pela troposfera, que é essa camada aqui mais baixa, mais próxima da Terra, onde passam os aviões, os balões, e também por camadas mais distantes da Terra, né? A estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Essas camadas aqui são bem mais distantes da Terra, é onde passam os satélites, as naves espaciais também, outros satélites, também alguns cometas, né? Aquelas estrelas cadentes que a gente vê de vez em quando no céu, quando o céu está com mais estrelas, a gente consegue ver, também ocorre nessa camada mais externa aqui da atmosfera. E a função da atmosfera, né, como a gente estudou na atividade, é proteger a Terra dos raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol. Então, esses raios eles são barrados aqui, né? Parte desses raios são barrados aqui pela atmosfera terrestre e parte do calor solar é mantido aqui nessa atmosfera terrestre, o que deixa a temperatura da Terra agradável, assim, perfeita para ocorrer vida no nosso planeta. A temperatura da Terra, vocês lembram, né? É uma média de 16 ou 14 graus Celsius, mais ou menos entre esses dois números. A princípio, a gente pode pensar, né, que não é uma temperatura tão alta, 14 graus Celsius, mas a gente tem que lembrar que esse número é uma média, né? Uma média de todos os lugares da Terra. Então, por exemplo, se a gente pegar a temperatura aqui de Rio Claro, no verão, 35 graus, que é super quente. Ou então, e pegar a temperatura da cidade que eu venho, por exemplo, eu sou de Ibiúna, que é uma cidade serrana. Lá é bem mais frio do que aqui. Então, se a gente pegar as médias aí dos lugares quentes e frios, vai dar mais ou menos aí em torno de 14 e 16 graus Celsius, que é uma temperatura boa para que ocorra a vida no nosso planeta. Como vocês lembram que a gente falou bastante disso na primeira atividade, certo? Então, como que é composta? Do que é composta a atmosfera? Ela é composta por diversos tipos de gases, né? Esse gráfico aqui vocês lembram da atividade do bloco 5. Então, o gás mais presente na atmosfera é aqui, ó, o nitrogênio, com 78%, seguido aqui do oxigênio, com 21, aproximadamente, né, 21%. E esses outros 1% aqui são formados por outros tipos de gases, dióxido de carbono, argônio, vapor d'água e outros gases. A gente tem que conhecer bastante, né, o oxigênio, que ele é extremamente importante também, né, para a vida na Terra. Tanto os animais, incluindo os seres humanos, quanto as plantas, utilizam o oxigênio para a respiração, né?
Então aqui eu coloquei, também não tinha essa parte nas atividades, eu coloquei aqui porque fica um pouco mais fácil da gente explicar, eu aparecendo aqui no vídeo. Então aqui o ciclo do oxigênio atmosférico, né? Ele está presente na atmosfera, ele é utilizado pelos animais e pelas plantas para respiração, né? Para o processo de respiração. E as plantas, elas devolvem o oxigênio para a atmosfera porque elas realizam fotossíntese. A gente vai estudar isso também, né? E no processo de fotossíntese, esse oxigênio, ele é devolvido para a atmosfera. E assim se dá o ciclo, né? A gente respira e as plantas produzem ali mais oxigênio pela fotossíntese. Tá certo? Então, só relembrando, né? A atmosfera, ela é formada então por diversos tipos de gases, o mais abundante, o nitrogênio, e aqui o oxigênio, seguido pelo oxigênio, com 21% dos gases, com 21% do total de gases que possui na atmosfera. Tá certo? Outra coisa que a gente falou bastante, né, que além desses gases que eu citei, a atmosfera terrestre, ela também possui o que a gente chama de material particulado. Esse material particulado é oriundo, é resultado das atividades antrópicas, né? No planeta inteiro, a gente tem um desenvolvimento econômico praticamente em todos os países, né? Existem alguma parte dos países possuem zonas urbanas, e principalmente nessas zonas urbanas ocorre uma liberação muito grande desse material particulado. E o que é esse material particulado? Material particulado é a poeira, é a fuligem, é a sujeira que a gente encontra nas fumaças, né? E isso tudo fica no ar, fica ali na atmosfera, na parte mais baixa da atmosfera, e pode trazer alguns malefícios para a nossa saúde, né? Tem muitas pessoas que têm rinite, por exemplo, então elas não aguentam ficar em lugares que tem muito material particulado, que tem muita poeira ou que tem muita fuligem. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de atividades antrópicas. Atividades antrópicas, lembrando, né, são as atividades desenvolvidas pelos seres humanos. Aqui as indústrias, né? As indústrias elas soltam bastante fumaça. Essa fumaça possui muito material particulado, além de outros gases, né, tóxicos que a gente vai ver daqui a pouco. O escapamento dos carros, eles também soltam bastante fuligem. As queimadas, né? Aqui em Rio Claro, tem determinadas épocas do ano, a gente tem bastante queimada, né, dos canaviais. Isso produz bastante material particulado. A gente também tem cerâmica, né? Aqui em Rio Claro, essas cerâmicas elas também produzem bastante poeira. Essa poeira também é material particulado. Não sei se alguém já conheceu alguma cidade que trabalha com mineração de cal, por exemplo. Eu já fui trabalhar numa mineradora uma vez, alguns anos atrás. E lá também é produzido muito material particulado devido a essa atividade de mineração. Então, né, como eu falei, todo esse material particulado ele vai parar na atmosfera. E ele não é uma partícula natural, né, como os outros gases, não ocorre naturalmente. Ele é devido às atividades antrópicas. E puxando esse gancho, né, de atividades antrópicas e de material particulado, na outra atividade, né, na atividade 6, a gente falou bastante sobre a poluição do ar, né? A gente estudou alguns gases poluentes que são também emitidos por algumas atividades humanas e outros gases ocorrem também naturalmente na Terra. Como, por exemplo, aqui a gente pode citar os poluentes primários. O que são os poluentes primários? Os poluentes primários, eles são emitidos diretamente de uma fonte, que ela pode ser uma fonte natural, como o caso aqui tem o vulcão, por exemplo. O vulcão, ele libera bastante gás enxofre, bastante dióxido de carbono também. No Brasil, a gente não tem vulcão ativo, né? Mas nos países que possuem, ele vai soltar ali bastante fumaça na atmosfera, aumentando a concentração aqui desses gases. Isso daqui seria uma fonte natural.
Mas o que tem no Brasil, e tem bastante, é, por exemplo, automóvel e indústrias. Tanto os automóveis quanto as indústrias, eles também emitem bastantes poluentes primários, como também aqui o CO2, dióxido de carbono, o óxido de enxofre, dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio. Então, esses são alguns exemplos de poluentes primários. Eu vou grifar aqui para vocês, ó, os principais: o dióxido de carbono, os óxidos de nitrogênio, aqui outro óxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre. Esses nomes a gente não precisa estar se preocupando em decorar, é só a gente ter uma noção de que algumas atividades antrópicas, elas emitem esses poluentes. E esses poluentes que são emitidos diretamente de uma fonte, a gente nomeia eles de poluentes primários. Tudo bem? Então aqui eu coloquei outros dois exemplos de algumas fontes que produzem esses poluentes primários. Então, por exemplo, a queima da madeira, ela vai produzir bastante CO2, por exemplo. Então, vai emitir bastante CO2 para a nossa atmosfera, que é um poluente primário. Lembra no ano passado, quando teve um problema muito grande de queimada no Pantanal e na Amazônia, que a gente sentiu até aqui em São Paulo? É por conta dessa queima da madeira, que emite uma quantidade muito, muito grande de poluentes primários. E aqui um outro exemplo, os lixões, né? Os lixões a céu aberto, que alguns lugares ainda possuem, né, esse tipo de lixão. Esse tipo de lixão, quando esse material ele está se degradando, né, se decompondo, ele também emite alguns tipos de poluente. O gás metano, por exemplo, CH4, é um tipo de poluente que é emitido nos processos de decomposição que ocorrem nos lixões. Então, o lixão, né, além de poluir aqui o ambiente, né, poluir o solo, poluir a vegetação, ele também contribui para a emissão de poluentes primários. E nós temos também os poluentes secundários. Deixa eu marcar aqui com uma outra cor. Os poluentes secundários. Os poluentes secundários, eles são formados através da transformação dos poluentes primários. Então, o automóvel aqui ele vai emitir um poluente primário, esse poluente ele vai parar na atmosfera. Na atmosfera, a gente também possui nuvens, né? Essas nuvens são formadas por gotículas de água. Quando esses poluentes entram em contato com essas gotículas de água das nuvens, eles se transformam em outros compostos. Muitos desses compostos são ácidos. Então, por exemplo, aqui, o ácido sulfúrico. Acho que todo mundo já ouviu falar desse tipo de ácido, que é bastante forte, né? Ele é formado aqui, por exemplo, quando o enxofre ele entra em contato aqui com as gotículas de água. Então, ele se transforma em ácido sulfúrico. A mesma coisa aqui com o ácido nítrico. Quando os óxidos aqui de nitrogênio entram em contato com as nuvens, é formado esse ácido nítrico. Então, esses são os poluentes secundários. E qual que é a importância, né? Não a importância, mas por que a gente precisa conhecer esses tipos de transformações de poluentes? Porque principalmente esses poluentes que são mais ácidos, eles são responsáveis por um fenômeno que a gente chama de chuva ácida. Na outra atividade, atividade 6, eu mandei uma espécie de um vídeo com áudio para vocês, né? Explicando como ocorre a chuva ácida. Então a gente vai rever comigo aparecendo agora aqui nesse vídeo. Então, como eu falei, né, são emitidos aqui os poluentes primários. Esses gases eles são levados pelo vento, né, e eles se misturam com as gotículas de chuva, com as gotículas que estão presentes na nuvem. E essa chuva que cai em algum momento depois, ela tem o pH um pouco mais baixo. O que significa um pH baixo? Um pH baixo é um pH ácido. Então, a gente chama isso daqui de chuva ácida. Então, recapitulando, os poluentes primários eles são emitidos pelas fontes, aqui no caso as indústrias, né, e os automóveis. Eles vão se misturar com as gotículas de água presentes nas nuvens e acidificar essa água da nuvem, essas gotículas da nuvem. Então, quando ocorre a precipitação, né, ocorre a chuva, essa chuva ela é mais ácida do que o normal.
E essa chuva ácida, a gente também estudou, né, que ela é muito prejudicial, tanto para a natureza quanto para a nossa saúde, né? Aqui algumas árvores queimadas, né, por conta dessa chuva ácida, então ela danifica bastante o ambiente. Os rios também, ela pode danificar aqui, até mesmo acabar com os peixes e com as plantas aquáticas de alguns corpos d'água, então ela é bem prejudicial para o meio ambiente. Então aqui novamente, né, a gente viu essas fotos nas atividades. Aqui uma floresta que choveu, mas que sofreu com a ação da chuva ácida por um determinado tempo. Então a gente vê aqui, ó, os troncos das árvores bem degradados, o solo, né, algumas partes do solo, elas estão bem secas, a gente chama isso de desertificação. Isso ocorre também, né, por conta dessa chuva ácida, desse ácido que entra em contato do solo com o solo. E além das paisagens naturais, né, a chuva ácida ela também afeta as paisagens urbanas. Aqui eu coloquei esse exemplo também, né, na nossa atividade, uma estátua, aqui uma imagem mais antiga, né, e aqui uma imagem um pouco mais recente dessa estátua. Começou aqui uma obra, espero que vocês não tenham ouvido. Se saiu o vídeo aí, vocês fingem que não tem nada. Então, nessa parte aqui, nessa foto mais recente, a estátua ela já sofreu bastante a ação da chuva ácida. Então, ela também deteriora o material que é utilizado para as construções, para os prédios e para as casas. E além disso, né, a gente comentou na atividade que ela também pode afetar a nossa saúde. As pessoas que têm a pele mais sensível, elas podem desenvolver algum tipo de doença de pele por conta da chuva ácida, certo? Então, isso daqui foi uma aula mais de revisão, né, sobre esse tema. Esse tema é um pouco mais tranquilo da gente estudar, mas eu achei interessante trazer essa revisão, que ficou um pouco mais fácil de conversar com vocês, né? Então, depois dessa atividade, tem algumas questões que vocês vão responder do bloco 7. E uma das questões é sobre o que vocês acharam desse tipo de aula. Se ajudou vocês a entenderem melhor o conteúdo, se vocês gostaram dessa gravação aqui da aula. Ficou um pouco curtinho, né? Acho que mais ou menos 15 minutinhos. Mas eu acho que ficou interessante para vocês entenderem um pouco melhor esse conteúdo. Então, vocês respondem a questão ali falando o que vocês acharam. E a gente se vê então, né, na próxima atividade. Espero que a gente possa se encontrar, né, se conhecer pessoalmente quando tiver todo mundo vacinado. Então, tudo de bom. Até a próxima atividade. Continue se cuidando. Tchau, tchau.